Episódio 128, Boku no Hero Academia Resumo e Análise. Se você é novo no canal, curte e se inscreve para você receber mais vídeos de resumo e análise de Boku no Hero semanalmente. No início do episódio temos uma explicação sobre o Tártaro, que é um presídio de segurança máxima anti-individualidades. Ele fica a 5 km do continente, seu principal objetivo é garantir a segurança dos cidadãos. As celas são divididas em 6 níveis de acordo com a individualidade e gravidade dos crimes cometidos pela pessoa que foi presa. Os mais perigosos ficam no nível mais profundo dessa prisão e dizem que quem está lá não conseguirá sair com vida. Eles repetem a cena do All for One lá todo pimpão esperando ser resgatado, e o Shigaraki, que na verdade está dominado pelo All for One, planejando resgatar o All for One original. Essa parte no mangá é resumida em uma página e a cena seguinte mostra que 2 guardas da prisão estão preocupados porque o Endeavor não conseguiu deter o Shigaraki. Na conversa entre esses 2 irmãos é revelado que 145 super-heróis foram hospitalizados, além de que Midnight, Majestic e outros morreram. De repente as defesas são acionadas automaticamente e os 2 avistam os gnomos chegando. As máquinas e os 2 guardas abrem fogo para deter os gnomos. Um dos gnomos aciona um escudo de energia e outro ataca com uma espécie de espinhos, matando um dos irmãos. Por sua vez, o irmão que ficou vivo comunica o centro de controle, e assim o centro de controle aciona o código vermelho. Shigaraki, controlado pelo All for One, aparece dizendo que está desapontado e lança um ataque. A cena alterna para alguns guardas comentando sobre a chegada do Gigantomachia à prisão. Em meio a essa conversa, eles mencionam que seria impossível matar o Gigantomachia se fossem usadas armas comuns, mas eles também não podem explodir ele com um míssil porque ele é um humano. Porém, um dos guardas discorda, entendendo que o Gigantomachia não é um humano. Depois dessas afirmações polêmicas sobre os vilões não serem humanos, um dos guardas fica preocupado porque tudo está sendo gravado. Os gnomos conseguem entrar pelo portão de bronze, os guardas acionam a separação do acesso pelo continente à entrada da prisão e uma artilharia pesada é enviada para deter os gnomos liderados pelo All for One no corpo do Shigaraki. Alguns gnomos caem na água e o Shigaraki, dominado pelo All for One, segue voando num gnomos. De repente, o verdadeiro Shigaraki começa a tentar retomar o controle de seu corpo. Ele inicia ali uma discussão com o All for One e diz que o próprio All for One diz que ele deveria descansar. All for One diz que só depois dele fazer o que precisa é que o corpo de Shigaraki vai poder descansar. Shigaraki diz que quer seu corpo de volta. Naquela espécie de dimensão paralela, vemos que o All for One prendeu o Shigaraki contra sua vontade e revela que Shigaraki será sua próxima versão. All for One segue no controle do corpo do Shigaraki para começar a destruição, derrubando uma torre de observação onde se encontram alguns guardas. Usando a individualidade de localização, All for One localiza onde está o seu corpo original e seu plano também é controlar outros vilões. Depois de analisar várias possibilidades, All for One encontra uma solução para libertar seu corpo original, usando um ataque de pulso eletromagnético para desativar as armas e todo o sistema de segurança. Alguns presos começam a sair de suas celas, mostram um flashback onde o All for One fala para o All Might sobre o Tártaro estar ligado à mitologia grega. Ele afirma que o Tártaro é o nome de um deus que representa o submundo e mesmo ele teria problemas a se rebelar contra um deus. All Might nessa conversa confirma que o All for One não pode sair. Na mitologia grega, o Tártaro, além de ser um deus primordial, também é considerado uma prisão viva que fica no subterrâneo muito abaixo de Hades, tal como a Terra é do céu, e nessa prisão ficam os deuses inferiores, como por exemplo os Titãs. Seguindo com o episódio, envia um esquadrão de supressão para recuperar o controle do bloco de celas. Surge o vilão e abrem fogo contra ele, e esse vilão é o Musculari, que já deu trabalho para o Deco no passado. As armas usadas não são capazes de matá-lo, e de maneira irônica o Musculari pergunta onde fica a entrada para o paraíso. Alguns vilões são interceptados e quando eles resolvem recuar, um outro vilão aparece e os mata junto com os guardas. Esse vilão é Moonfish. Vários vilões seguem tentando fugir e o Overhaul é libertado. Os vilões que conseguem chegar na parte externa da prisão constatam que não há mais aquela ponte que eles poderiam usar para chegar no continente. All for One no corpo do Shigaraki aparece e diz que se eles quiserem sair dali devem segui-lo. O verdadeiro All for One surge diante do Shigaraki, dizendo que se tornará o maior rei demônio. No mangá, antes de haver esse salto temporal, depois de 6 horas da invasão do Tártaro, nós temos essas páginas aqui que são extras e não tem no anime. O anime então pula direto para depois dessas 6 horas e mostra alguns presídios que estão sofrendo ataques. All for One e outros vilões fugiram em aviões dominando a mente de funcionários, os Near High Ends também fugiram
e o grupo do All for One atacou mais 7 prisões, libertando diversos prisioneiros. Após o grupo já estar no local seguro, o Spinner começa a falar os motivos que fizeram ele seguir o Shigaraki e pergunta quem é aquele que está ali agora, afirmando que não é a mesma pessoa que ele esteve seguindo todo esse tempo. O All for One, no controle do Shigaraki, responde que respeita os sentimentos de seu aprendiz acima de tudo, e afirma que agora deixará o corpo do Shigaraki descansar e ficar completo. Após isso, ele pretende obter o One for All e governar o mundo como um ser supremo, um verdadeiro rei demônio. Temos mais um salto temporal agora de 2 dias e começamos a acompanhar o Bakugou acordando no hospital. Ele se lembra do que aconteceu na luta contra o Shigaraki e fica preocupado com o Deco. Mineta aparece e, ao ver o Bakugou acordado, anuncia para todos os outros e acontece esse momento cômico do Bakugou pistola. Outros alunos ficam felizes de ver que o Bakugou está furioso, afinal, se ele está assim é porque ele está melhor. Mineta continua emocionado e todo feliz e o Bakugou começa a perguntar pelo Deco e o Todoroki, depois sobre os professores e colegas e por fim o Endeavor. Após essas perguntas, o pessoal demonstra uma certa tristeza nesse momento e antes que eles comecem a contar o que houve, a cena corta. No mangá a cena é um pouco diferente e não temos essa cena do Mineta junto do Bakugou. Na cena seguinte, Gran Torino aparece em outro quarto do hospital. Ele relembra outra vez sobre o passado e o que a avó do Shigaraki fez para deixar o filho dela em segurança. E isso é um extra para o anime, já que no mangá só mostra o Gran Torino rapidamente, embora ele se lembre dela, não temos o flashback. Eraser aparece, agora consciente, mas também muito debilitado, e ao tomar conhecimento das coisas que aconteceram após a batalha contra o Shigaraki, de certa forma ele se culpa por ter deixado o Shigaraki fugir. Crimes relacionados à fuga também estão acontecendo em todos os lugares e a sociedade agora está criticando os super-heróis. Por fim, vemos que a maior preocupação do Eraser é com os alunos e ele pergunta sobre eles. Nessa parte, o anime foi além do mangá, fazendo diálogos mais longos. Em seguida, tem uma cena rápida do Kaminari, onde ele aparece vendo várias pessoas lá embaixo, porém ele diz que elas não parecem ter vindo torcer pela recuperação deles. Isso também é um extra para o anime, já que no mangá só aparece a multidão. Aquela multidão toda está protestando e exige explicações do Endeavor. Enquanto isso, outros alunos estão dando uma força para o Shoto. A família do Endeavor está ali também no meio daquela multidão, atravessando para entrar no hospital e visitar o Shoto. E enquanto eles passam, jornalistas ficam fazendo várias perguntas. Ao mesmo tempo, vemos que o Endeavor está prestes a passar por uma cirurgia. Shoto acaba se lembrando do que o vilão falou sobre o Endeavor, e também ele se lembra do momento que o Dabi se apresentou como seu irmão e disse que ia levar o Endeavor para o inferno. Além disso, em pensamentos, o Shoto admite que as chamas do Dabi são mais fortes do que do Endeavor. Ele segue comentando em pensamentos que Dabi é ele e se lembra de que tinha também ódio de seu pai, preferindo não usar a individualidade que herdou dele. Por fim, ele chega na conclusão que precisa derrotar o seu irmão, pois o Endeavor não será capaz. Os irmãos do Shoto aparecem e os colegas dele avisam que Todoroki teve sua garganta queimada e não consegue falar. Mais uma pessoa entra no quarto, a gente não sabe quem é e o Shoto parece surpreso. Na cena seguinte, Bakugou está andando pelo hospital e seus colegas tentam detê-lo. Ele ficou assim porque soube que o Deco até agora não recobrou a consciência e que não há sinal de que ele vá acordar. E o jeito, entre aspas, amigável que Bakugou tem para dizer que se importa com seu amigo Deco é afirmando que se o Deco morrer, ele vai matá-lo. Dessa forma se encerra o episódio. Nesse episódio aconteceu o pior. O All for One, dominando o Shigaraki, conseguiu fazer bastante estrago e libertar muitos vilões, e principalmente retirar da prisão a sua versão original. E mais uma vez é uma grande derrota para os super-heróis. E ao que tudo indica, não tinha ninguém para mandar como reforços lá para a prisão para tentar deter essa fuga. Além de que a confiança nos super-heróis também está bastante abalada, ainda mais depois desse acontecimento. É muito interessante todas essas consequências que a guerra trouxe. A maioria dos personagens principais já estão se recuperando, e ao que parece, o All for One pretende utilizar o corpo do Shigaraki como seu novo receptáculo, e o Shigaraki se mantém preso naquele local onde o All for One domina. O próprio Deku observou que tinha algo de diferente no Shigaraki, como se ele quisesse ser salvo. Quem sabe no futuro o Shigaraki acabe se redimindo e ajudando os super-heróis a derrotar o All for One. Esse episódio foi bom, eu estou satisfeito com ele porque agora entregaram inclusive algumas coisas que vão além do mangá e que ficaram muito boas aqui para o anime. As páginas que não foram adaptadas para o anime não faziam muito sentido eles colocarem aqui, então eu entendo que não fez falta tirarem aquelas páginas. E eu quero saber de você o que você achou do episódio 128 de Boku no Hero Academia. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.